Faz um ano, mais ou menos, que nós estivemos aqui. É um prazer estar de volta. Obrigado aos organizadores pelo convite, mais uma vez, para falarmos de Jesus, para falarmos da paz, para falarmos da mansuetude. Nosso livro maior, a Bíblia, que é citada no Evangelho, segundo o Espiritismo, traz os ensinamentos de São Mateus, nos seus versículos 2, 5, 22, 23, onde ele trata sobre a mansuetude. Isso nos faz refletir. A vida da gente deve ser uma reflexão constante. Nós devemos estar sempre meditando sobre as nossas vidas, não? Pois bem, lá sobre a mansuetude, São Mateus nos diz assim, transferindo para o papel as palavras de Jesus, já que Jesus não escreveu, deixou que seus apóstolos escrevessem suas palavras. Ele nos diz assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Olha só, às vezes a gente para e fica pensando, já que a gente está meditando sobre isso, poxa, por que a nossa Bíblia diz herdarão a terra, se tudo que Jesus nos prometeu foi um lugar ao lado do Pai nos céus? Por que herdarão a terra? São dois sentidos que nós devemos tirar dessas palavras. Primeiro, porque o amor está destinado, não tem como impedir, o amor está destinado a vencer na terra. Vai chegar uma época em que todos os seres irão se amar mutuamente como irmãos e se respeitar. Então, herdarão a terra estes mansos que estão semeando agora esse amor e essa paz, para que no futuro nós possamos ter um planeta onde a paz impere. Então, herdaremos essa terra de amor se formos mansos e pacíficos. E o segundo sentido é de que para alcançarmos o céu, precisamos estar em labuta aqui na terra. Nós precisamos das coisas da terra, das coisas materiais, para podermos alcançar as coisas espirituais, para poder alcançar o céu, para podermos estar verdadeiramente ao lado do nosso Pai lá nos céus. Então esses dois sentidos é que nos fazem refletir. Para nós termos um planeta de paz, cada um de nós tem um papel. E a mansuetude é um desses papéis. Manso, meus irmãos, não é um bobo, não é um tolo. A mansuetude não é tola. Então nós não precisamos nos anular completamente, até nos prejudicando, para podermos ser mansos. Basta que nós consigamos conter os nossos instintos. Basta que nós consigamos dominar as nossas fraquezas e os nossos defeitos morais. Assim nós estaremos exercitando a mansuetude. É assim que nós vamos nos comportar junto aos nossos irmãos de uma forma que não estejamos ferindo a quem quer que seja. Quando Jesus esteve na terra, ele transformou todas as leis e os profetas, tudo que estava escrito até o momento do seu nascimento no planeta, ele transformou em duas leis apenas. São só duas leis que nós devemos observar para nos mantermos numa conduta cristã de mansuetude que nos permita semear nesta terra o amor. Então Jesus trocou todas as leis e os profetas por essas duas leis. A primeira delas, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja feito para nós. Todas as vezes que nós formos, de alguma maneira, nos colocados à frente de uma situação onde tenhamos a opção de fazer algo a alguém, ao nosso próximo, a um nosso irmão, todas as vezes que isso acontecer, nós precisamos perguntar a gente mesmo: se alguém fizesse isso que eu estou querendo fazer com esse irmão, a mim, eu iria gostar?
Logicamente, nós não precisamos buscar justificativas para os nossos erros. Muitas vezes, por exemplo, nós damos uma resposta grosseira a alguma pessoa e aí nos justificamos logo em seguida. Ele me provocou. Por isso eu respondi daquela forma. Quando, na verdade, o cristão não deve responder às provocações. É isso que é ser manso, gente. A gente não precisa abrir mão da nossa vida. A gente não precisa abrir mão de nada para ser manso. Nós só precisamos abrir mão do egoísmo e do orgulho. Só dessas duas coisas. Se nós conseguirmos fazer isso, certamente nós vamos nos tornar os mansos que São Mateus prega no Evangelho. É isso que nós precisamos colocar em nossos corações. São 3 leis básicas que nós viemos à Terra para defender. A lei de amor, porque Jesus só falou de amor, demonstrou o amor, mostrou para a gente como se amava. É a primeira lei, a lei do amor. E ele próprio, ao colocar essas 2 leis em que ele resumiu todos os profetas e todas as leis existentes, em ambas as leis, ele começou pela palavra amar, pela palavra amor. Porque é a principal lei que nós devemos seguir. A segunda lei é a lei de justiça. Nós devemos ser justos, entender perfeitamente o que é a justiça, para que essa justiça, estando incutida em nossos corações, claro que é a justiça cristã, essa justiça incutida em nossos corações nos conduza ao amor. De posse do amor e da justiça em nossos corações, entra a terceira lei, a lei da caridade. Amor, justiça e caridade. São os 3 postulados básicos de um convívio cristão de irmãos. Um convívio onde nós devemos buscar sempre estar ao lado dos irmãos e os vendo verdadeiramente como irmãos. Excluindo e eliminando principalmente o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Os preconceitos também são algo que nos atrapalha muito. Nós precisamos entender que somos todos iguais, que não há diferença entre nós. Essas diferenças físicas que se apresentam entre nós, nada significam para a lei de Deus. Nada significa para Deus. Essas diferenças nada significam. Nós precisamos olhar a todos com os mesmos olhos e tratar a todos da mesma forma. Nós então precisamos também olhar para dentro de nós. Vamos fazer uma avaliação então, meus irmãos. O que está acontecendo dentro de nós, dentro dos nossos corações? Como eu estou me comportando? Para que eu possa saber exatamente o que eu preciso fazer para melhorar. Todos nós temos defeitos. Todos nós cometemos algum deslize em algum momento da nossa vida. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Nós temos algum defeito e quando alguém chega para nós e fala sobre ele, a gente fica melindrado. A gente não gosta de ouvir quando as pessoas criticam algumas de nossas atitudes. E algumas vezes até respondemos assim: eu já sou velho, você acha que eu vou aprender alguma coisa nova? Ou então, eu sou assim mesmo e ninguém vai me mudar. É assim que eu sou. Então a gente justifica o fato de ser grosseiro, o fato de tratar alguém mal, o fato de passarmos longe de alguém que necessita de nós, de alguém que está sentado nas esquinas pedindo esmola, que às vezes está até com fome e a gente não quer nem saber. Muitos de nós desviamos da calçada onde há um pedinte. Afinal de contas, onde está o cristianismo dentro de nós, meus irmãos? Quantos de nós estamos olhando para dentro da gente mesmo para perceber os equívocos que estamos cometendo no nosso dia a dia? De não vermos que o nosso irmão é verdadeiramente o nosso irmão. É por conta dele que estamos aqui. Afinal de contas, amor, justiça e caridade não se praticam sozinho. Eu não posso amar, ser justo e ser caridoso com o meu espelho.
Eu só posso amar, ser justo e fazer a caridade ao meu próximo, aquele que necessita. Então eu preciso do meu irmão, é por isso que eu estou aqui. O motivo de estarmos aqui, Jesus disse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso aí está incutida a caridade, está incutido o amor, está incutida a justiça. Nós temos de praticar o bem aos nossos irmãos. E tudo começa pela forma como nós olhamos o nosso irmão. A forma como nós vemos o nosso irmão. Mas é muito fácil não fazer nada. Orar é fácil, mas muito fácil. Aqui mesmo hoje, nós já oramos aqui, todos nós em conjunto. Cada um deve ter orado individualmente nos seus lares, quando acordaram. É muito simples, muito fácil orar. Se a oração teve proveito ou não, depende da quantidade de energia e de fé que cada um colocou em sua oração. Mas isso é fácil. Agora é difícil abraçar um irmão que necessita. Então, para aqueles que acham difícil fazer a caridade, vamos tentar esclarecer uma coisa. O que é caridade? Talvez a maioria de nós pense que a caridade seja só meter a mão no bolso, tirar algumas moedas que estão ali sobrando ou vagando em nossos bolsos e pegar simplesmente na mão de alguém. Talvez algum de nós pense que a caridade é só dar dinheiro. Talvez algum de nós pense que eu não faço caridade porque eu não tenho dinheiro para dar. Mas na verdade a caridade, meus irmãos, é nós dividirmos aquilo que nos sobra. O que está sobrando em mim? Vocês já pararam para pensar o que sobra dentro de vocês? Poxa, deixa eu ver aqui. Eu não tenho dinheiro, mas sou muito inteligente. Então está sobrando em mim a inteligência, não é? Quantos aqui no nosso município, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta, são analfabetos? E eu tenho a inteligência. Se o que está me sobrando é a inteligência, por que não usá-la para alfabetizar alguém ou algum grupo de pessoas que precisa aprender a ler para se tornar cidadão verdadeiramente? Se está me sobrando a inteligência, porque eu não vou bolar um jeito de melhorar a educação do meu país, do meu município? Vamos começar por aqui, do meu bairro, da minha comunidade. O que eu estou fazendo com a minha inteligência, já que ela está me sobrando, para dividir com quem tem pouca inteligência, ou para quem teve menos oportunidades? Está me sobrando a inteligência. Peraí, Castilho, eu também não sou muito inteligente, não gosto muito de estudar, só fui até a 5ª série, 5º ano, sei lá, 6º ano, agora mudou, eu estou todo baratinado com esse negócio de série, ano. Bem, não gostei de estudar, mas sabe, eu sou muito simpático. As pessoas falam que quando eu chego num lugar, a alegria se instala. Fulano, você é a alegria daqui, não falte não. Quando você está, fica tudo mais alegre. Então está me sobrando alegria. Poxa, gente, quantas pessoas estão aí ao redor de nós tristes? Tristes porque perderam alguém. Tristes porque acham que não têm oportunidades. Tristes até porque não tem um abraço, um conforto, uma palavra amiga. Isso está me sobrando a alegria. Por que eu não vou dividir com essas pessoas a alegria que eu tenho? Mas eu também não sou uma pessoa muito alegre. Mas eu sou uma pessoa muito afetiva, sabe? Poxa, eu fico assim, doído com a dor de alguém. Eu gosto de amparar as pessoas. Ave Maria, quantas pessoas tem ao redor de nós que precisam de um amparo, de um abraço, de um aconchego, de uma palavra amiga, de um consolo, meus irmãos. Muitas pessoas estão aí pelas esquinas, fazendo uso de drogas, fazendo uso de bebida alcoólica de forma inveterada. Estão se perdendo no mundo sem fazer nada, só por falta de uma palavra amiga, por falta de se sentir acolhido por alguém, por falta de se sentir amado por alguém, visto, olhado, se sentir gente apenas. Quantos estão por aí querendo se sentir apenas gente? Portanto, meus irmãos,
Tem muita coisa para se fazer. E tudo, qualquer coisinha, a mínima coisa que nós pudermos fazer por outra pessoa, para aliviar uma angústia, para dar um carinho, para trocar uma palavra amiga, para emprestar ouvido para quem só quer desabafar. Qualquer coisinha que nós fizermos pelo bem de alguma pessoa, dentro daquilo que nos sobra, não necessariamente o dinheiro, é caridade. É visto por Deus como um trabalho a que viemos aqui na terra. Pois foi justamente o que viemos aqui na terra fazer. Quando Jesus nos falou assim, meus irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através de mim chegarei ao... Ele quis dizer, siga o meu exemplo. Ouça as minhas palavras. Veja o que eu fiz na terra. Meu Pai mandou-me aqui para restituir todas as coisas, disse ele. Portanto, é através dele que nós devemos trilhar o caminho para chegar a Deus. É só Jesus quem nos salvará. E o que ele veio fazer na terra, meus irmãos? Ele veio aqui mostrar para todo mundo como se é humilde, como se ama e como se pratica efetivamente a caridade. Transitou da manjedoura à cruz sem ter um tostão nos bolsos. Passou do nascimento à morte, mostrando, demonstrando para nós como se ama verdadeiramente. E nós só temos isso a fazer, meus irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo. Quem ama a Deus não ofende o próximo. Quem ama a Deus tem paciência com o próximo. Quantos de nós aqui é impaciente, meus irmãos? Quantos de nós não aguentamos ouvir as pessoas conversar porque se impacienta? Não tem paciência para ouvir ninguém. Principalmente dentro de casa, né? Em casa, ouvir mamãe é uma coisa complicada, né? Ter um diálogo com alguém dentro de casa, ouvir a esposa, ouvir o marido, ouvir os filhos, é uma coisa complicada. A gente nunca tem tempo. Eu não estou com tempo agora não, para conversar com você, meu filho. Porque eu vou ali no bar tomar uma cerveja agora. Agora é hora da minha cervejinha. Não dá para conversar com você não, filho. Então a gente não está tendo tempo para o que é essencial. Mas se a gente parar para olhar o nosso dia, a gente está fazendo um bocado de coisa que não precisa fazer. Para isso a gente tem tempo. A gente tem tempo até para falar da vida dos outros, para olhar o que fulano e ciclano estão fazendo, não é? Até para isso a gente tem tempo e não está tendo tempo para conversar em casa. Cadê a paciência da gente? Olha, a gente é cheio de falha, não é? Cheio de erro. Quem de nós aqui não precisa do perdão de alguém? Porque todos nós somos pecadores, né? Todos nós aqui já cometemos pequenos deslizes. E foi bacana quando alguém foi indulgente com a gente, não é? Quando a gente chega no trabalho sem experiência e comete um deslize qualquer, e o chefe chama, orienta, chama atenção, dá uma segunda chance, foi indulgente com a gente, percebe que a gente não tem o amadurecimento necessário e praticou a indulgência com o outro, foi tão bom. Mas a gente com os outros não consegue ser indulgente. A gente tem um limite curto para aceitar o equívoco dos outros, como se nós não cometêssemos equívocos. Então, meus irmãos, é só olhar para dentro da gente mesmo, é só nós sabermos o que está dentro dos nossos corações. O que é que eu estou fazendo de certo e de errado? Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Até aquele que nunca leu a Bíblia, mas já ouviu alguma pregação do pastor, do padre, alguma pregação espírita, sabe tudo o que é certo e o que é errado e quer saber mais. Deus nos faz nascer já com o instinto em nossos corações do que é certo e do que é errado. Mesmo sem nunca ter sido orientado, a gente sente quando está fazendo alguma coisa errada. Então nós sabemos, meus irmãos, nós temos plena ciência do que está certo e do que está errado. Agora, por que insistimos tanto em praticar aquilo que não devemos praticar?
Para ser manso, não precisa se anular. Basta seguir os ensinamentos de Jesus. E ele não nos impõe a anulação, até porque Deus também nos fez com o instinto de preservação, por exemplo. Nós temos de nos alimentar para poder nos preservar. Nós temos que preservar a nossa segurança para que a gente não morra facilmente. Olhar para os dois lados quando atravessa a rua. Não se expor ao fogo. Não se jogar na água se você não sabe nadar. Então tudo isso, todos esses instintos que nos fazem sobreviver, valorizar a vida, são instintos de preservação. Significa dizer que nós não precisamos anular nossa própria vida para poder estar manso com as pessoas. A mansuetude passa pela paciência, pela indulgência. Ser assim com os outros para que a gente possa ter de retorno a mesma coisa que a gente plantou. Então, tudo aquilo que plantamos, colhemos. A colheita é farta para aquilo que semeamos. Se eu semeio discórdia, certamente vou colher discórdia. Se eu semeio amor, logicamente, consequentemente, irei colher o amor. Tudo volta para mim de acordo com o que eu lanço para a humanidade. A humanidade é como se fosse um espelho que reflete as nossas ações. Elas retornam para nós. É uma consequência natural das coisas. Se esse retorno vai ser aqui mesmo, ou vai ser em uma outra situação, ou vai ser no céu, ou vai ser numa próxima reencarnação, ou vai ser em qualquer outro lugar, isso não importa, meus irmãos. O que importa é o que todos nós, católicos, evangélicos e espíritas, seja quem for, seja o rótulo que for, o que importa é o que todos nós estamos fazendo pelo amor. Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele não falou de catolicismo, não falou de crenticismo, de protestantismo, de espiritismo, não falou de religião. Ele só falou do amor ao próximo. Só disso. E mostrou para a gente com ações o que precisava fazer. Então vamos eliminar de dentro dos nossos corações esse preconceito. Por que eu não posso receber um irmão evangélico que bate a minha porta aos domingos para pregar a palavra de Deus? Se, no final de tudo, a palavra de Deus é a mesma para todo mundo, o que mudam são detalhes. Jesus não falou coisas diferentes para cada religião. Ele falou a mesma coisa para todo mundo. As religiões é que criaram detalhes que diferenciam certas coisas, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui, da onde a gente veio, as consequências dos atos. Algumas coisinhas mudam, mas são as religiões que modificam a forma de olhar para os irmãos. O preconceito quando eu olho para o irmão. As religiões estão fomentando isso, infelizmente. Porque eu não posso receber um irmão evangélico em meu lar, um irmão católico renovado que vai fazer sua pregação. Porque eu não posso ouvir um espírita falar. Se as coisas de Jesus são as mesmas para todas as religiões. E aqui está lançado um desafio. Qualquer religião cristã, as duas leis básicas que Jesus citou como resumo das coisas de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não está fora de nenhuma religião cristã. Quem vier aqui, meus irmãos, falar sobre mansuetude, amor e caridade, vai falar sobre amor a Deus e amor ao próximo. Porque é assim que se alcança a salvação, um lugar no céu ou uma reencarnação boa. Não importa. Vamos nos destituir completamente do preconceito, porque nós somos irmãos antes de qualquer coisa. Se eu não posso estar presente para ouvir a palavra de Deus, porque não é uma pessoa de minha religião que está falando, eu tenho que rever meus posicionamentos cristãos. Onde está a paciência, a indulgência, o amor ao próximo, que me faz ser intolerante, porque quem está falando do meu Jesus não é um espírita? Ah, não vou porque é o pastor que vai falar, aquele pessoal, eu não sei, não gosta de mim, porque eu sou espírita, não vou lá não. Oh,
Então não está valendo de nada a gente dizer-se cristão, porque Jesus recebeu todas as pessoas, recebeu os samaritanos, recebeu os fariseus, recebeu os saduceus, os escribas, recebeu e pregou aos doutores da lei, aos coletores de impostos, aos romanos. Ele recebeu e pregou para todas as pessoas. E nós, por causa de um rótulo, não queremos receber os nossos irmãos, seja em nossos ouvidos, seja em nossos olhos, seja em nossos braços e principalmente em nossos corações. Quem não está preparado para aceitar as verdades do outro não pode se dizer cristão. Não precisa se converter às coisas em que você não acredita, mas todos devemos nos converter a Deus e a Jesus. É isso que nos faz mansos para essa terra, onde certamente o amor irá imperar muito em breve. Essas iniquidades, meus irmãos, que estamos vendo no mundo, não irão permanecer por muito tempo na face da terra. Mas nós necessitamos, meus irmãos, acreditar e trabalhar para que o amor verdadeiramente impere no coração dos homens. Semear o amor é participar do movimento de amar verdadeiramente com um abraço fraterno, seja quem for, recebendo em nossos corações. Se nós somos verdadeiramente cristãos, iremos, a partir de agora, vislumbrar uma nova realidade para o mundo, sabendo que todas as vezes que estivermos fazendo um desses pequeninos, disse Jesus, estaremos fazendo a Ele. Se nós estamos com Jesus em nossos corações, somos verdadeiramente os herdeiros de uma terra de mansos, onde esse amor não nos conduzirá a diferenças, pelo contrário, irá nos unir nas igualdades, porque se há uma coisa em que somos iguais, é justamente em tudo, meus irmãos. Em nada somos diferentes, e não são as palavras escritas em livros que irão nos diferenciar em o que quer que seja, porque dentro dos nossos corações, se Jesus Cristo imperar verdadeiramente, nada nos fará sucumbir ante as verdades. Eis que somos os responsáveis nós próprios pela semeadura de um mundo melhor. Muita paz, meus irmãos, e que o Senhor nos abençoe.